Hoje o objetivo dessa live é a gente pensar 3 motivos para a gente largar a culpa. E eu vou dar uma dica poderosa para vocês no final de como é que a gente pode começar nesse caminho de soltar um pouquinho esse negócio e viver uma vida mais leve, uma vida mais saudável pra gente. Eu quero parar um pouquinho para contar para vocês que eu tô com essa voz sexy. Vocês estão escutando essa voz rouquinha? Na verdade, hoje eu entrei num processo de faringite bem grande aqui. Fiquei um pouco afônica ao longo do dia, tive que fazer um descanso para poder estar aqui com vocês um pouco mais inteiro. Então hoje vocês vão me escutar com a vozinha um pouco mais rouca. A minha voz é rouca, habitualmente, mas hoje ela tá especial. Então, quero trazer isso para vocês. Se vocês não estiverem me entendendo por causa da minha voz, por favor, me falem, porque eu traduzo de um jeito diferente, escrevo de outra maneira e a gente vai aprofundando. E eu quero contar um pouquinho para vocês por que eu resolvi trazer esse tema tão importante pra gente. Porque como psicóloga, como coach, há mais de 15 anos nessa jornada, trabalhando com mulheres o tempo inteiro e também na minha própria jornada como mãe, eu começo a me dar conta do quanto essa questão da culpa é uma coisa que parece que está entranhada na nossa pele e que não importa o que a gente esteja fazendo, quantas coisas estão acontecendo, sempre tem alguma coisa que parece que pega no nosso calcanhar de Aquiles e vai deixando a gente numa sensação de que a gente nunca está fazendo o suficiente, de que a gente nunca foi bem o bastante, de que a gente nunca foi bom o bastante. Quem de nós não tem aquela sensação assim de ai meu Deus, eu deixo os meus filhos na escola e quando eu me vejo com aquela sensação, o que aparece? A culpa. Ou eu dedico menos tempo para minha carreira e mais tempo para a maternidade e me vem de novo a culpa porque eu acho que eu poderia estar galgando outros espaços profissionais, porque eu preciso crescer mais profissionalmente. Ou porque eu não consigo fazer a tarefinha do meu filho na escola como eu gostaria de fazer, e aí culpa de novo. Ou porque eu não faço a lancheira com alimentos orgânicos e saudáveis, como eu vejo outras mães fazerem, culpa outra vez. Ou quando você está naquela sensação de que você está se perdendo da sua vida e que você queria, por exemplo, voltar a namorar. Ou então tem um tempo de namoro com o seu marido e você se sente profundamente angustiado porque sua filha e seu filho nunca dormiram fora de casa e com os avós e ai meu Deus, mas como que ela vai sozinha? Então quero retomar um pouquinho com vocês o que está movendo por que eu escolhi falar sobre culpa nessa live com vocês hoje aqui. E tem a ver com as coisas que eu tenho escutado a todo instante no meu consultório, na minha prática de coaching, nas rodas de mulheres que eu faço. Tudo que eu tenho escutado perpassa a culpa. Não tem jeito, é impressionante como esse negócio. A gente começa a sentir um mal-estar, a gente começa a sentir uma sensação de menos-valia e quando a gente vai ver, se a gente vai observar bem o que é isso, é a culpa. E esse é um bicho tão estranho, essa coisa da culpa é um bicho que assim, ela vai passando pela nossa mente, pela nossa pele, a gente começa a ter a sensação de desconforto, mas a gente não sabe nomear, é como se isso já fosse comum para nós. E aí a gente precisa até de um tempo para dar conta de diagnosticar que o que a gente está sentindo é culpa. E eu poderia passar aqui 1000 horas aqui, eu poderia passar todo o nosso momento juntas aqui só pensando sobre exemplos. E eu tenho certeza que vocês também teriam para dar exemplos de como esse bicho nos pica e como que na hora que ele pica a gente fica numa sensação de prostração e de que não adianta, de que independente do que eu fizer, não vai dar certo. Mas do que é isso mesmo? Quando a gente está falando de culpa, a gente está falando do quê? Então eu quero começar a traduzir isso para vocês. Primeiro, é importante a gente saber que a culpa é uma emoção mista. Ela é composta de várias emoções básicas. Ela traz a raiva nela e, em geral, essa raiva ela é vivida, a gente experimenta ela no nosso corpo. É uma raiva que se volta contra nós. E aí a gente começa um exercício de autopunição. Ela tem a ver com tristeza,
com a sua sensação de dar-se conta do tipo, caraca, que coisa horrível isso que eu tô fazendo. E quando eu junto tristeza e raiva, me vem uma sensação profunda de frustração, porque a narrativa que ela começa a trazer para minha cabeça é que eu tô aquém de mim mesma, é que eu não fui boa o bastante, como eu tava falando para vocês. E a culpa, na verdade, ela tem dois lados, porque como ela é uma emoção, não tem como a gente deixar de senti-la. E essa é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Ela nos invade. Agora, o que nós fazemos com ela é que dá para ela poder de nos bater, de nos massacrar, ou dá para ela a chance de nos reinventar e de que ela seja um gatilho para que a gente possa se colocar na vida de outra maneira. Então eu quero separar esse elemento com vocês aqui em dois contextos. É como se eu tivesse a parte da luz, da sombra, da luz da culpa, perdão, né? Da parte que é bacana sobre ela, mas também da parte que é extremamente pesada sobre ela. E quando eu tô falando disso pra vocês é assim. Quando eu sinto a culpa, que eu vou chamar aqui com vocês de culpa positiva, se é que isso é possível, ela é aquela culpa que ela me conecta com algo, com algum dano que eu causei, e que talvez na hora que eu tenha causado esse dano nem era minha intenção. Eu não tinha intenção de danar, eu não tinha intenção de fazer algo ruim, mas naquele momento eu fiz e em seguida eu me percebo nesse lugar. Eu falo, caraca, que coisa horrível isso que eu fiz. E eu me dou conta disso. Quando eu sinto essa culpa que tem a ver com o fazer propriamente dito, com alguma coisa que eu fiz nesse dia que eu achei que não foi legal, ou que eu não dei o meu melhor, ou que eu não fui efetiva o suficiente, enfim, o que eu faço? Se eu me conecto de forma positiva com isso, eu imediatamente penso assim, caramba, bacana, ok, não era o que eu queria fazer, isso não simboliza o melhor de mim, mas o que eu posso aprender disso e o que eu posso reparar para fazer diferente das próximas vezes. Quando a gente está olhando para a culpa a partir de um olhar saudável, a partir de um lugar nutritivo, ela me conecta com a possibilidade de reparar. Então isso me autoriza a olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida e pensar assim, ok, não foi legal o que eu fiz, eu mesma não gostei, ou eu não me orgulhei de mim, mas eu posso fazer diferente da próxima vez. E isso me conecta com a ideia de que eu estou aprendendo. Quando a gente está falando da culpa, nós estamos falando dessa energia. E desse lado positivo, ela tem a ver com isso, que eu me dou conta e que a partir de uma sensação de se dar conta de que eu fiz algo que causou dano, seja a mim mesmo ou seja a outra pessoa, eu posso me conectar com a possibilidade de reparar isso. Então eu posso retomar a conversa se eu fiquei com dúvida ou com culpa em alguém, eu posso retomar essa conversa, eu posso dizer, olha, isso não tá legal, me desculpa, eu tenho caminhos para fazer isso diferente, eu posso pedir desculpas, eu posso refazer o trabalho, ou eu posso ter um novo momento com os meus filhos, por exemplo, que é o objetivo. E como o nosso tema aqui é maternidade, muitas vezes a gente se vê com culpa em relação aos nossos próprios filhos ou aos nossos próprios desejos em relação a ele. E a primeira coisa que eu quero te convidar é, vamos soltar a punição. Porque aí a gente começa a se conectar com o lado sombrio da culpa. O lado sombrio, essa parte da sombra da culpa, é quando ela para de estar conectada com algo que eu fiz. E ela começa a se tornar uma sensação diante da vida. Então tudo que eu começo a fazer, eu já acordo me sentindo culpada, porque eu não dormi o tempo que eu tinha, todo o tempo que eu gostaria de ter dormido, e aí eu já me acordo culpada porque eu tô mal-humorada, porque eu não tô bem disposta, ou porque meu filho já veio me pedir uma coisa logo de manhã, e eu já me sinto impaciente, porque na verdade o que eu queria era estar dormindo e não estar lá com ele naquele momento. E aí a gente começa a estar numa... Ai, gente querida, a gente começa a entrar num movimento interno que começa a dizer o tempo inteiro para nós que nós não somos o suficiente, que nós não somos o bastante. Então a conversa que a culpa começa a nutrir na nossa mente, gente, é assim, deixa de ser eu fiz algo que não foi legal, opa, eu posso me redimir, opa, eu posso fazer diferente, e ela começa a entrar como se fosse um alimento tóxico que vai nos incorporando, que vai incorporando as nossas rotinas na vida e o nosso fazer, e ela começa
assim como se fosse um peso que a gente começa a carregar o tempo inteiro com a gente, e ela diz assim, ó, eu saio do domínio do eu não fiz algo legal para uma coisa de eu não sou legal. Então, se eu tô fazendo esse comportamento é porque eu não sou uma mãe boa o suficiente, eu não sou uma mãe legal o suficiente, eu não sou... Gente, como eu quis tanto ter esse filho e agora que ele chegou, eu não tenho energia para brincar com ele, eu não tenho vontade. E aí eu começo a me sentir culpada porque eu acho que é errado eu me sentir assim, então eu tenho que abrir mão disso. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa, ao se perceber nesse lugar, fazer uma coisa muito ruim conosco. A gente começa a ter uma conversa extremamente punitiva com a gente na nossa cabeça. E a gente fala de um jeito conosco, na nossa cabeça, que a gente muitas vezes não tem coragem de falar com o nosso pior inimigo. É um jeito muito perverso. E a gente fica, é como se essa culpa, ela nunca tivesse tempo de escoar, porque ela está sempre nos maltratando. E no que diz respeito à maternidade, gente, isso na verdade diz respeito a todas nós mulheres. Na verdade, a culpa é uma emoção que todos nós sentimos, né? Mas eu costumo brincar que parece assim que quando a gente vira mãe, até o próprio tema da maternidade já é um tema para você se sentir culpada, até para quem não é mãe. Porque, às vezes, o próprio fato da pessoa dizer assim, da mulher dizer, não, mas eu não quero ter filhos, isso também já é um motivo de culpa, de como assim você não quer ser mãe? E tudo parece que gira em torno disso, gira a partir de uma sensação de exigência muito grande e que eu já começo com uma sensação de estar aquém. Eu vou beber uma aguinha para ver se a voz fica melhor para vocês. E aí, quando nós estamos lidando com esse movimento aqui, ó, luz e sombra da culpa, eu quero então trazer para vocês esses 3 motivos que a gente precisa começar a ter muito em mente. Porque se você está achando que a sua culpa vai levar você a melhorar e a ser excelente em todas as coisas, e que ela é que está balizando a sua vida, e é por isso que você não está deixando a peteca cair, e é por ela que você não está desistindo, porque tem isso, a gente usa a culpa como se ela fosse o nosso grande baluarte, que é o que não deixa a peteca cair. Eu não largo tudo porque eu tenho culpa do que vai acontecer com a minha casa, com os meus filhos. Gente, essa é uma das maiores mentiras que a gente se conta. Na verdade, a culpa é o que nos dificulta de estarmos presentes no que a gente está fazendo. Então eu quero te dar 3 motivos agora para você largar a culpa, ou pelo menos eu sei, não é simples, não é uma coisa que a gente vai fazer hoje, que depois desse nosso encontro você vai ter a sua vida transformada em 3 segundos. Eu particularmente não acredito em fórmulas mágicas, mas eu acredito profundamente em processo humano. E eu tô te falando isso porque eu sei na minha vida, eu sei na minha pele, eu sei na vida e na pele das pessoas que eu acompanho, o quanto isso é possível. Mas para isso a gente precisa ter uma atitude diligente, sabe? Olhar para isso com carinho todos os dias e se lembrar dos motivos que nos fazem fazer esse caminho. E vamos lá para os 3 motivos, hein, gente? O primeiro deles é que é o seguinte: a culpa e essa conversa de punição é só uma conversa na sua cabeça. Ela não é verdade, tá? Anote isso aí. Então você pode soltá-la. Você pode soltá-la, porque ela é uma conversa que está na sua cabeça. Ela não é a verdade sobre quem você é. E quando a gente deixa essa ideia ficar remoendo na nossa cabeça, a metáfora que eu gosto quando eu penso nisso é como se fosse mais ou menos assim. Pensa uma coisa ruim que você comeu que te fez mal. Pensou? A gente sempre lembra dessa sensação, não é verdade? Pense agora numa coisa que você comeu e que te fez mal e que ficou ali, ó, embrulhando o seu estômago com aquela sensação de desconforto, e naquela hora você consegue comer mais alguma outra coisa? Não dá pra comer mais nada, na verdade. Porque você tá com aquela sensação ruim na boca. Você tá com aquela sensação de mal-estar na boca. E aí, mesmo que alguém te apresente naquele momento a sua comida favorita, é possível comer? Não, não é possível. Na verdade, é impossível comer essa comida na hora que a gente tá sentindo essas coisas. Então, gente,
A culpa é esse alimento tóxico que a gente fica o tempo todo regurgitando ele, sentindo ele na boca, e aí a gente começa a tudo que é apresentado para nós, começa a ter esse gosto ruim. Então olha só, o primeiro motivo para soltar isso é a gente começar a perceber quais são os ganchos que estão fazendo a gente se sentir culpada e a gente começar a escolher soltar ativamente essa conversa. Porque isso é uma escolha. A gente pode começar a estar atento aos nossos pensamentos para que a gente possa pensar qual é o tipo de pensamento que eu quero nutrir, qual é o tipo de coisa que eu quero comer, qual é o alimento que eu quero comer, tá? Então, para que você não fique nessa conversa recursiva e fique o tempo todo achando que é só, que não tem jeito, que não tem solução. É possível. Então, olha só, vamos largar a mão dessa coisa, dessa conversa que tá aí o tempo todo martelando e vamos focar. É possível largar a culpa porque ela não é verdade. A segunda coisa, tá? Esse alimento recursivo não é verdade. A segunda coisa que é super importante pra gente pensar como motivo para largar a culpa, isso te humaniza, tá? Olha só, e aí ao nos humanizarmos, eu prometo a você que a gente se torna mães melhores. Olha que incrível. Sabe por quê, gente? Porque a gente se torna mães reais. A gente se torna mães possíveis. E a gente começa a aprender sobre o limite. E isso é uma coisa muito fundamental. Porque os nossos filhos, eles precisam aprender que a gente é gente. Até porque na hora que a gente começa a dar para eles a possibilidade deles também serem. Eles precisam saber que nós não somos infalíveis e que a gente não acerta 100% do tempo e que às vezes a gente tem dúvida. Tia, mas meu filho de 7 anos precisa saber disso? Sim, precisa. Sim, precisa, tá? Porque ele precisa perceber que ele tem uma mãe real, que também chora, que também sente raiva, que também se frustra e que também se culpa, porque na hora que a gente começa a sentir tudo isso, é óbvio que eu não vou sentar, vamos lá, hein, gente, distinguir uma coisa aqui que é importante, é óbvio que eu não vou sentar meu filho no divã e falar assim, ai meu filho, senta aqui que agora eu vou te contar as dores da minha vida. Não é isso, tá? Mas eles precisam saber que às vezes a gente fica triste também, e que às vezes a gente também não sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque eles várias vezes se sentem assim, e muitas vezes eles acham que tem algo errado com eles. Então é nessa hora que a gente começa a aprender sobre a culpa. A culpa, gente, a gente vai nutrindo a culpa desde que nós somos muito pequenininhos. Ela vai entrando quase como pelo DNA, sabe? No ar que a gente respira, nas coisas que a gente faz. O nosso jeito de educar é muito baseado na culpa e na punição, né? Ó, você está fazendo uma feiura, ó, isso é muito errado. Esse é o jeito que a gente tem de fazer isso. Então, desde muito pequeno, a gente vai incorporando isso como uma emoção natural. E ela é natural, mas ela não pode ser maior do que a gente. Então, ela tem um lugar que a gente precisa circunscrever ela e deixar ela ali. E não deixar que ela comece a tomar conta e a contaminar e a contagiar tudo que é em nós. Então, olha só. Primeiro motivo para largar a culpa que eu falei para vocês foi porque isso é só uma conversa na sua cabeça. Isso não é a verdade. Isso é uma coisa que você precisa lembrar e se dizer. Segunda coisa, porque largar a culpa, essa culpa que fica aí, ó, sobrecarregando a nossa cabeça, independente do que você fizer, você já tá errada. A gente precisa soltar ela porque ela não nos humaniza. E, gente, precisamos ser gente de carne e osso, porque tudo que a gente quer na vida é contato humano. É ter a sensação de pertencimento. E eu só consigo isso quando eu consigo acolher que às vezes eu sinto culpa, mas às vezes eu sinto outras coisas e eu posso começar a construir um espaço de compartilhamento sobre isso. E terceiro, porque quando a gente começa a soltar a culpa ou olhar para ela com esse olhar de ok, eu tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, mas você não vai mandar em mim não, hein? Quem manda aqui sou eu, hein?
E a gente começa a ser capaz de se despregar da culpa e começamos a ser capazes de negociar com ela e de falar com a culpa que fica recursiva aqui na nossa cabeça. A gente começa a se colocar na vida como aprendiz. E, gente, cara, nada é mais poderoso do que isso, tá? Até porque, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém aqui fez pós-graduação em maternidade antes de ser mãe? Gente, as maiores experiências da nossa vida, a gente aprende começando a fazer. É errando, é batendo a cabeça, é tendo dúvidas. Aí a gente vai aprendendo, se reinventando, se colocando de novo. É ou não é? Só que olha o que acontece. Muitas vezes, quando você vai entrar num emprego novo, você faz um treinamento antes, né? Às vezes você faz um treinamento, às vezes você tem uma semana de ambientação e adaptação que não te habilita a fazer o seu trabalho propriamente dito, mas que te dá um apoio para você ir sentindo o clima. Na maternidade não tem isso não. Por mais que as pessoas te contem como é que a coisa funcione antes, você imagina situações, você já ajudou a sua irmã, nada te habilita para o que você vai sentir, porque é 24 horas no ar. Não tem tempo de pausa, não tem botão on-off, não desliga. Então é um compromisso para a vida, e isso às vezes é muito pesado no dia a dia. Sabe, eu costumo brincar com os meus pacientes, né? Com as minhas pacientes. É para sempre, mas para sempre não é todo dia, né? Tem hora que tudo que a gente quer é um dia, onde isso não seja uma preocupação na nossa cabeça, onde isso não seja algo sobre o qual eu preciso pensar, e a gente fica assim, ai, seria tão bom se eu pudesse fazer isso de vez em quando, né? E é importante fazer, inclusive nós vamos falar sobre isso, sobre a importância desse tempo, em outro momento, num webinário super bacana que eu tô preparando para vocês. E eu quero que vocês se inscrevam. Já já vou colocar o link, já já. Segura a onda que já já vai ter um link aí pra gente seguir tendo essa conversa tão importante. Né? Então, a gente não tem, cara, como eu tava falando pra vocês, a gente não tem o manual da maternidade. E mesmo quando a gente faz isso, porque às vezes eu acompanho algumas gravidinhas e elas estão lá, no meio da gravidez já leram diversos livros, já leram um monte de coisa, porque elas querem estar prontas e preparadas para quando a maternidade chegar. E sabe o que acontece? A maternidade chega e dá uma baila e vira a gente de cabeça para baixo. Porque é assim, tá? Todas as maiores experiências da vida humana a gente aprende vivendo. Quando você se casou, você imaginava e desejava o que seria essa experiência, mas você não tinha a menor ideia do que ela seria na vida real. Quando você entrou na faculdade, você imaginava o que seria essa experiência universitária, mas você também não imaginava o que seria ela na vida real. Quando você mudou de cidade, se você já foi morar em algum outro lugar, você também não sabia, porque assim é a vida, gente. As coisas mais importantes da nossa vida, a gente nunca tá preparado para elas. A gente vai descobri-las no caminho. E a maternidade é uma... Cara, eu diria para vocês, mulheres queridas, que talvez seja um dos maiores portais que a gente tem nessa direção. Um dos maiores portais de aprendizado sobre nós mesmas, sobre as coisas que nos significam na vida. Então é só. Então vamos lembrar isso. A gente não precisa saber de tudo. Aliás, é importante que a gente não saiba, tá? E a gente precisa simplesmente começar a ver que a gente precisa se dar a chance de aprender. E essa é a terceira grande motivo para a gente começar a soltar a culpa. E tem nesse motivo ainda um componente que eu quero trazer para você. Porque assim, a gente entra na maternidade com uma expectativa gigante do que a gente, de como que a gente deveria ser mãe. A gente olha outras mães às vezes no shopping gritando com o menino, e você fica com aquela vergonha alheia do tipo, ai meu Deus do céu, eu nunca vou ser essa mãe. E aí de repente você se vê numa situação de estafa absoluta, e de repente você tá lá, sendo a mãe que você disse que você jamais seria, no shopping gritando com seu filho na frente de todo mundo, com aquela cara, e você, meu Deus, que bicho eu me virei. No que eu me transformei? Eu tinha uma ideia de que eu ia ser uma mãe tão plácida, tão suave e fofa, e de repente eu tô me vendo aqui assumindo um trem que parece um bicho que vem me possuir. Culpa, olha ela.
Viu, gente? Nessa hora, respira. Ok, foi o que foi possível, você está estressada, tinha um monte de coisa acontecendo. A gente precisa ter conosco a generosidade que a gente tem às vezes com as outras pessoas, de entender que aquilo é um recorte, não é a vida como um todo. É um pedaço, não é quem você é. Porque a gente entra numa onda de querer satisfazer as expectativas de todo mundo. E todo mundo tem a melhor dica para você ser mãe? Todo mundo tem a fórmula do sucesso? Agora vai fazer na sua vida para ver se dá certo. E aliás, se você for juntar todas as dicas dos palpiteiros de plantão sobre como você deve exercer esse papel, menina, vai ser louco. Vai ser louco porque uma coisa contradiz a outra e você fica lá equilibrando tudo isso, pensando, cara, o que é que disso faz sentido para mim? Porque a gente está se sentindo insegura. É um papel novo. E na hora que você está se sentindo habilitada a lidar com isso, com seu filho, pelo menos comigo tem sido assim. Na hora que eu falo, cara, agora eu tô inteira aqui e agora eu sei o que fazer. O que que acontece? Ele muda. Ele apresenta um novo desafio. Ele tem um novo comportamento e agora eu tenho que aprender de novo e agora eu tenho que me refazer de novo. E aí a gente começa esse processo de enlouquecimento. E eu quero falar, é assim para mim, é assim para você, é assim para todas nós. E é por isso que esse assunto é tão importante. É por isso que esse assunto nos envolve. E eu tô aqui falando para vocês disso e me lembrando de uma quarta dica. Então já quero dar um presente para você, porque eu vou dar uma dica a mais, hein? Que não estava prevista, mas eu me lembrei e eu acho ela fundamental pra gente pensar nela junto. Quero te dar essa dica a mais. Meninas, culpa tem a ver com obrigação. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá exausta na sua vida da maternidade, no seu trabalho, na sua vida de uma forma geral, pode parar um tempinho pra você ver do que tá te nutrindo, cara. Sabe por quê? Porque tem a ver com a obrigação. O quanto eu escuto as mulheres falando assim, nossa, eu queria tanto ser mãe, mas parece que eu só consigo me conectar com a tarefa, com a parte dura desse negócio, com a obrigação do que eu tenho que fazer com meu filho, com os compromissos, com a casa, com levar o lanchinho para a escola, com chegar na hora, e aí a gente começa a virar uma metralhadora ambulante, né? Conosco e com os nossos filhos. Do tipo, gente, olha o tempo, a gente tá sempre estressada com o tempo, a gente tá sempre estressada porque a gente não entregou tudo que a gente precisava entregar, e aí a gente tá vivendo a experiência da maternagem a partir da obrigação e da tarefa. Nós estamos sendo excelentes administradoras dos nossos filhos. Só que, gente, a culpa, ela é o antídoto do prazer. Você quer tirar prazer de algum trem, bota a culpa nele. Algo que era delicioso para você, deixa de ser na hora que a culpa entra em ação. Na hora que você desejou ter seu filho, na hora que você desejou ter a sua família, você estava conectada com o prazer dessa experiência. Você estava imaginando que isso era o melhor que você queria da sua vida, que a sua vida ia... Tananana. Quando o trem começa a acontecer na nossa vida, imediatamente a gente começa a se conectar com a obrigação. E isso vai esvaziando todo o significado que essa experiência tão importante na nossa vida tem. E aí começa a vir a nossa própria conflito interno, né? Do tipo, meu Deus, o que aconteceu? Como eu já falei aqui, eu queria tanto essa experiência, sonhei tanto com esse neném na minha barriga, projetei tantas coisas, e agora tudo que eu quero é que ele vá dormir para eu ter 5 minutos comigo. Para eu poder botar o pé para cima, 5 minutos, é tudo que eu tô pedindo. Para eu poder ir no banheiro sem ter ninguém batendo na porta, né? E tantos exemplos que a gente gostaria, que eu poderia passar dando para vocês. Então, gente, a culpa não me permite eu me divertir. Ela não me permite eu encontrar o prazer. Então, se você está precisando retomar o prazer na sua vida, retomar o prazer na maternidade, retomar a diversão na sua vida, a gente precisa, e esse é um excelente motivo para a gente largar a culpa. E talvez você me diga assim, poxa, Tisa, mas isso é difícil demais para mim, isso é difícil demais para mim, porque a verdade é que quando eu penso na minha vida, eu não sei nem o que eu gosto. Na verdade, eu nunca tive nem muito tempo para pensar sobre o que eu gosto, porque eu sempre fiz as coisas que eu tenho que fazer. Eu sempre fiz
tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Então, assim, eu nunca parei para pensar. Eu sempre estive em dívida com a vida. Então, como que eu vou fazer diferente agora? Que bom. Como nós não estamos nessa jornada como aprendiz, não é isso que eu estou dizendo para vocês aqui? Então, gente, esse é um excelente momento para começar. Não importa onde você está, não importa o que está te movendo nesse momento agora. Se essa emoção, se você conhece dessa emoção e se você conhece do lado sombrio dela, esse é um excelente motivo e um excelente movimento para você começar nessa jornada. E para isso, eu quero te fazer um convite imperdível. Imperdível. Então já vou dar até tempo para vocês aí agora. Que é o seguinte. Hoje eu vou dar para vocês uma dica. Mas eu preparei um webinário. Lindo, gente. Lindo, lindo, poderoso. Trazendo para vocês, refletindo profundamente sobre outras dicas e sobre essa jornada da culpa. Eu preparei um webinário para vocês super especial no dia 26, quinta-feira, também às 9h30 da noite. Só que para esse webinário você precisa se inscrever, porque eu quero ver todo mundo que vai estar comigo na sala. Nesse webinário só vai poder entrar quem se inscrever. Ele é online e ele é gratuito também. Então, se esse é um assunto que está te mobilizando, se isso que eu estou falando aqui para você está fazendo sentido para você, entra no link agora, que tá aqui, ó, na nossa transcrição aqui no texto desse nosso vídeo. Vai lá em cima e clica agora. Vou esperar. Já clicou? Tô esperando, gente, porque é um tema muito importante. Eu quero muito ter vocês nesse webinário comigo, porque eu sei o quanto a culpa pode adoecer a gente. Eu sei o sabor nocivo e perverso que ela tem. E eu quero muito te ajudar a partir daquilo que eu já aprendi na minha vida, estudando sobre, das minhas horas debruçadas sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo que me move muito, eu sou inquieta para saber sobre esse tema, sobre a minha própria vida. Eu sei o poder nocivo que isso tem. Eu vejo também na vida das minhas pacientes, das pessoas que eu acompanho, e eu quero te dar um bálsamo. Porque eu sei que é possível a gente viver uma vida mais leve sem isso. Eu sei profundamente que é possível. E eu quero contar pra você que isso é possível. Entra lá agora e se inscreve, tá? Eu quero falar com você que tá nessa sensação de que você é uma mãe equilibrista, tentando equilibrar 1000 pratinhos na sua vida, mas com a sensação de que você não tá dando conta. Quero falar de novo, você não tá só, e a gente vai olhar para isso juntas, e eu vou trazer dicas muito poderosas para vocês que me ajudaram muito e que eu tenho visto ajudar minhas pacientes, minhas coaches nesse processo de transformação, e eu não achei justo viver isso só em petit comité. Eu quero levar isso para vocês e para as outras mulheres que vocês, para todas nós, na verdade, né? Homens e mulheres, que também tem homens aqui com a gente, vocês também são bem-vindos, tá bem? Pra gente seguir conversando sobre isso. Então entra lá agora e, como eu prometi para vocês, vai a nossa primeira dica. E essa dica é o seguinte: eu quero convidar vocês agora, quando vocês forem dormir, a deitar a cabecinha no seu travesseiro, tá? Na hora que você deitar a cabeça no seu travesseiro, já botou os meninos na cama, já fez tudo que tinha que fazer no dia, o dia acabou. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro, faz um reprise do seu dia. Faz um reprise desse dia e veja qual foi a tônica da sua emoção. Avalia qual foi a tônica do seu dia e como a culpa apareceu, de que forma ela apareceu. Porque pra gente dar conta da culpa, a gente primeiro precisa ser capaz de reconhecê-la, tá? Então a gente precisa ser capaz de tirá-la do automático, do nosso automatismo da vida, porque ela tá transparente para nós. E a gente precisa olhar para ela e ser capaz de dizer para ela: eu tô te vendo. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês: deitou no travesseiro, você vai fazer uma reprise do seu dia. Algumas imagens que venham à sua cabeça. E se a culpa tiver aparecido para você, você vai falar para você:
dentro da sua cabeça, ou você vai escrever: eu fiz o que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. Eu acolho a pessoa e a mãe que eu fui capaz de ser. E eu posso fazer diferente de uma próxima vez. E junto com isso, eu quero que você pense junto com isso uma coisa que você fez bem no seu dia. Gente, pode ser qualquer coisa. Eu quero que você traga essa nota mental. Porque eu quero que você durma, que você vá dormir com aquilo que você foi capaz de acertar no seu dia, com aquilo que você foi capaz de honrar no seu dia e não com a sua sensação de falta. Será que a gente consegue fazer isso? A minha ideia com você aqui nessa dica é mudar aquela sensação de nutrição que eu te falei no início da nossa conversa hoje aqui, né? Da gente começar a ser esse alimento que a gente está o tempo todo regurgitando, o tempo todo sentindo gosto ruim na boca, tá aí te perturbando. A gente vai começar a entrar com um novo conteúdo aí, ó. Como se a gente estivesse bebendo um bálsamo. E o bálsamo é essa conversa nutritiva que a gente vai começar a ter conosco. Então, olha só, deitou a cabeça no travesseiro, fez sua reprise do dia, você não vai ficar. E esse é seu compromisso comigo agora. Podemos assumir esse compromisso? Você vai me prometer agora que você não vai ficar remoendo isso na sua cabeça. Você vai entender isso. Nossa, eu fiz isso não foi legal. E se tiver algo que você possa reparar, você imediatamente vai anotar isso na sua agenda, num caderninho ao seu lado, ou fazer essa nota mental do tipo, falei com meu filho de um jeito que eu não gostei. Quero estar atenta a isso amanhã para eu fazer diferente, para eu me colocar de uma maneira nova. Bacana. E junto com isso, você vai se lembrar de algo que você fez legal. Poxa, eu não falei com meu filho naquela hora de um jeito que eu gostei, de um jeito que eu me senti assim. Nossa, Tirza, que bacana, fiz bonito. Mas eu fiz uma outra coisa que foi muito legal. Quando eu fui me despedir dele, eu olhei no olhinho dele, dei um abraço gostoso e a gente teve um momento de conexão super especial. E isso foi massa. Pronto, tá? Fiz uma coisa que não foi legal, mas isso não me define. É isso que a gente precisa começar a soltar, porque eu também fiz várias outras coisas que foram muito legais. Então, fica com essa dica. E eu quero fazer um desafio para você com essa dica. Gente, lidar com a culpa é prática, é disciplina, é diligência. Então, você vai começar a fazer esse exercício hoje. E o meu pedido para você é que você siga fazendo até o nosso próximo encontro. Então fica de olho, porque nós vamos estar juntos no dia 26. E eu quero, nesse dia 26, saber como está sendo a sua prática. Se você está conseguindo fazer esse momentinho, esses 5 segundos, esses 5 minutinhos antes de dormir, de você com você, deitadinha na sua cama, fazendo seu reprise do dia e sendo capaz de ver o que você fez, que você se abona e que você admira e que você quer nutrir. Podemos fazer esse compromisso, tá? O link tá na tela que aparece. Então clica na tela aqui que vai aparecer o link para você. E eu quero muito todas vocês comigo lá no nosso webinário. E gente, se você falar assim, Tirza, mas nossa, isso que você tá me falando, cara, é mega importante. Eu tenho uma amiga que precisa escutar isso. Ela também precisa aprender sobre isso. Eu vou falar, massa, chama sua amiga pro webinário, vamos todo mundo junto. Porque, gente, esse assunto é para todas nós. Todas nós precisamos desse processo de cura. Todas nós precisamos desse processo de transformação. E quanto mais a gente vai entendendo isso na gente, a gente vai tendo o poder de contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, né? De contagiar outras mães, de pegar no braço delas quando a gente está vendo que elas estão vivendo essa mesma dor que a gente está vivendo e dizer para elas assim, ó, calma, é possível, você não tá sozinha, a gente tá junta nessa. Então esse é meu convite para vocês. Fez sentido para vocês?
3 motivos, acabei dando 4, hein? Pra gente soltar a culpa a partir de uma compreensão de que bicho é esse e porque ele fica aqui atormentando a gente no nosso dia a dia. Esses 4 motivos super poderosos, né? Vou até reprisar com vocês, hein? Deixa eu me lembrar, vocês lembram? Vamos lá. Isso é só uma conversa na sua cabeça, não é a verdade. Então se lembra disso quando a conversa tirana e pesada começar a bater aí, se lembra disso. Isso é só uma conversa na sua cabeça, isso não é a verdade sobre quem você é. 2, vamos soltar, aprender a entrar no caminho de soltura dessa culpa, porque isso te humaniza e os nossos filhos precisam de mães reais, mães humanizadas. 3, lembrar que a gente está aprendendo. E 4, porque se a gente está na presença da culpa, não tem diversão, não tem prazer. E eu imagino que vocês, assim como eu, queremos nos divertir, né, gente? E queremos ter uma vida mais prazerosa, mais leve, com os nossos filhos e com a gente. A gente está precisando da leveza, né? E aí, pra gente começar essa nossa jornada, a dica poderosa, que é: olha para isso, deita e faz um exercício de leveza, que é olhar para aquilo que você acha que não foi legal e respirar e pensar: ok, hoje eu não fui do jeito que eu queria, mas eu posso fazer diferente da próxima vez. E já pensar uma ação para essa próxima vez. E ao mesmo tempo, pensar ela a partir de um profundo compromisso com algo que você fez no seu dia e do qual você se honra e do qual você se alegra. Combinado? Vamos tentar isso juntas e eu espero vocês todas no dia 26, 9h30 da noite, no nosso webinário. Se inscreve e antes de a gente se despedir, antes de eu dar tchau para vocês, por favor, me dá feedbacks aqui nos comentários. Conta pra mim como é que foi essa experiência, se essa live faz sentido pra você, se esse conteúdo toca teu coração de alguma maneira, se te mostrou outros caminhos possíveis, enfim. Conta pra mim o que você tá sentindo, né? E que mais que vocês gostariam de escutar sobre esse tema, porque eu me abasteço também muito da experiência que a gente troca, né? Então, sobre o que mais que vocês querem ouvir, sobre o tema da culpa e como a gente pode seguir construindo isso juntas. Combinado, mulheres? Fez sentido pra vocês? Olha o que a gente vai ver, gente. Essa coisa da culpa é nossa como mulher. E a coisa da maternidade também é nossa como mulher, mesmo que a gente não tenha filhos, tá? E a gente vai falar muito sobre isso. E eu vou contar pra vocês no dia 26 aonde, porque além do dia 26 eu tenho uma outra surpresa massa pra vocês, que eu acho que vocês vão amar, mas eu vou contar sobre ela no dia 26. Então se você quer saber dessa surpresa, vem comigo pro dia 26 também, que aí você vai ver o que eu tô preparando pra você, que tá sendo uma delícia preparar. E eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muito choro e com muita risada, falando do que há de mais importante nessa experiência que eu quero pra gente compartilhar. Beijo, tchau, tchau, meninas lindas. Obrigada por estar comigo até agora. E a gente se vê dia 26. Grande beijo. Tchau, tchau. Gostou? Então vai lá agora, agorinha, nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tirza Reis Oficial, e deixa seu comentário, fala sua opinião e me conta o que mais você quer ouvir aqui, para que esse programa seja nosso, seja seu. Espero você!